os ladrões do seu tempo. Se tem algo que é um tesouro que Deus concedeu para o ser humano, foi o tempo. O tempo é a grande moeda dessa geração, junto com a audiência, que é a mesma coisa. É você doar seu tempo para alguém, dar audiência para alguém. Então você prepara o seu coração, porque a matéria de hoje vai te ensinar muito. A matéria de hoje vai te colocar em outro nível, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre ladrões do tempo. O que é isso, Thiago? São coisas que aparecem na nossa vida para roubar. Meu Deus, perdão. Para roubar o nosso tempo. Será que isso é olho grande, gente? Vindo desse lado aqui, ó. Já espirrei, já deu sede. Já. Será que a gente tentando tomar meu lugar tá só na força do pensamento, assim, um dia eu vou estar ali? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Vamos entrar na matéria de hoje. Eclesiastes 3:1. Aliás, Thiago Nigro começou uma série sobre Eclesiastes, todo dia 5, 6 da manhã, para quem acorda cedo, não deixa de assistir. Tá explicando muito bem o livro de Eclesiastes, tá bom? Deus abençoe Nigro. Tudo 3:1, Eclesiastes 3:1, livro de Salomão, tá? Tudo já tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, o que Salomão está falando aqui? Que existe tempo certo, existe o tempo combinado por Deus para todas as coisas. Você não pode falar que a vida não dá tempo. A vida é muito curta, não dá tempo a fazer as coisas. Dá. Biblicamente, está dizendo que há tempo para todas as coisas. O problema é que durante essa trajetória da vida, a gente se distrai, a gente entra em conflitos que não éramos para entrar, a gente entra em situações que roubam esse tempo que, se bem administrado, daria sim para fazer todas as coisas. Hoje eu vou te ensinar uma coisa que pode salvar teu casamento, tua vida financeira, tua vida espiritual, mais importante, tua vida emocional, sua família. Hoje eu vou te ensinar uma coisa que vai revolucionar, inclusive, sua produtividade. Vai te colocar em outro nível. E antes de eu entrar na matéria em si, eu quero te pedir mais uma vez uma coisa. Pega o link agora do YouTube. Muita gente não está sabendo que a gente está ao vivo. Então, pega o link agora, manda para os seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo falando, olha, Thiago Brunet está ao vivo. Começou o Café com Destino. Avisa para todo mundo. Muita gente precisa saber, tá bom? Curte o vídeo, quando curte entrega mais, o YouTube manda para mais pessoas e essa aula, essa mensagem chega para mais gente. Então, beleza. Tudo tem seu tempo determinado debaixo do sol, tá em Eclesiastes 3:1. Há tempo para todas as coisas aqui na Terra. Então por que não está dando tempo para você organizar suas finanças? Por que não está dando tempo de você organizar sua vida emocional? Por que não está dando tempo de você colocar sua família em ordem? Por que você diz que não tem tempo para nada? Eu vou te explicar. Existem 4 ladrões de tempo. 4 ladrões de tempo. Que a partir de hoje você precisa estar ligado nesses 4 ladrões de tempo. O primeiro ladrão de tempo é uma estratégia antiga do inimigo. Rouba seu tempo. É a altivez, a vaidade. Tô botando tudo como se fosse sinônimo aqui, tá? Altivez, vaidade, orgulho. Por quê? Toda vez que você é altivo, orgulhoso, vaidoso, você está perdendo tempo de cumprir o seu propósito. Porque é impossível você cumprir o seu propósito tendo graus de orgulho, vaidade, altivez. Porque simplesmente você não consegue. Porque cumprir propósito obrigatoriamente implica em servir pessoas. Vou repetir. Cumprir propósito obrigatoriamente implica em servir pessoas. Como é que você vai servir pessoas se você tem graus de orgulho, graus de vaidade, altos graus de altivez? Não tem como. Imagina se Jesus fosse orgulhoso, se Jesus fosse vaidoso, como ele lavaria os pés dos discípulos, inclusive de Judas, que o traiu depois, e ele já sabia. Como ele nos ensinaria as lições de humildade se ele tivesse esse grau de orgulho? Ou seja,
Um dos ladrões de tempo é o orgulho, a vaidade e a altivez, porque eles fazem você evitar o seu propósito. Porque propósito obrigatoriamente implica em servir pessoas. Aliás, pode ser até a frase de hoje, hein? Cumprir propósito obrigatoriamente, cumprir o seu propósito obrigatoriamente implica em servir pessoas. Então, se você tiver orgulho, você não vai cumprir seu propósito. Se você for vaidoso, vaidosa, esse vaidoso, vaidosa, não estou falando, então não posso me arrumar bem, então eu não posso me olhar no espelho para ver se eu estou bem para sair hoje, a mulher, né, se eu estou bonita para sair hoje, não é essa vaidade que eu estou falando, não. É a vaidade da pessoa, a vaidade do que você faz, a vaidade do que você representa, sabe? O orgulho é uma coisa que destrói o seu tempo. Tem uma história que eu conto do meu filho José, eu já contei em alguma palestra ou pregação, que ele queria muito jogar videogame comigo, e eu não podia naquele momento. E ele passou a parte da manhã, pai, vamos jogar videogame? Eu falei, filho, daqui a pouco, agora eu não consigo, eu estava fazendo outra coisa. E aí, quando eu fui, vamos lá, filho, vamos jogar agora? Ele falou, não, agora eu não quero mais. Eu falei, filho, mas naquela hora papai não podia. Não, agora eu não quero não. Aí ficou emburrado. Ficou um tempo sem falar comigo assim, 1 hora. Falei, ei, filho, já acalmou? Vamos jogar? Não, pai, não quero mais não. Obrigado, tal, pá. Passou umas 2, 3 horas. Ele veio assim, com a cabeça abaixo, com o controle na mão, falou, pai, desculpa, vamos jogar? Aí eu falei, filho, o papai tá se arrumando, eu vou sair para um compromisso. Aí ele ficou meio choroso. E eu sentei do lado dele e expliquei, filho, esse é o problema do orgulho. O orgulho faz a gente perder o tempo que a gente deveria estar desfrutando. Você deveria estar desfrutando com o seu esposo, com a sua esposa, mas estava orgulhoso. Então chegou a hora da gente matar o orgulho. Primeiro inimigo. Segundo inimigo, as comparações e perda de tempo. Ficar olhando para o lado. Você está na corrida da vida, mas olhando para o lado para ver como é que está o carro que está correndo do lado. Aquela história a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Todo mundo que se comparou na Bíblia perdeu, inclusive tempo. Até porque, por exemplo, hoje o nível de comparação ele é muito alto na internet. Você se compara não mais pela realidade, mas pelo virtual. O que a pessoa posta, a foto de Instagram, que nem sempre é bem aquilo. Então a comparação só te faz perder tempo porque ela não te acrescenta em absolutamente nada. E às vezes você está comparando o teu bastidor, ou seja, o teu dia a dia, o teu rala, né, você tem que ralar todo dia, você está comparando o teu bastidor com o palco dos outros. Então assim, a comparação é desleal. É a lagartinha se comparar com a borboleta. Eles são a mesma pessoa, mas em fases diferentes, não dá para comparar ainda. Terceiro ladrão de tempo. Essa aqui é forte, hein? Terceiro ladrão de tempo. Ferramentas erradas. A gente tem que derrubar essa parede. Vamos derrubar essa estante? Vamos. Dependendo da ferramenta, eu posso demorar 1 hora. Você me dá uma marreta, eu marreto isso aqui tudo em, sei lá, 20 minutos eu acabo. Você me dá uma chave de fenda, já vou levar 3, 4 horas. Você me dá uma pá de pedreiro, eu já levo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Não sei nem quanto tempo leva para uma pá de pedreiro, nem sei se é possível. Então, a ferramenta determina se você vai aproveitar seu tempo ou não. É por isso que você precisa ter boas ferramentas. Você precisa ter uma boa caixa de ferramenta na vida. Porque se você usar as ferramentas erradas, o seu tempo vai escoar pelas suas mãos. O seu tempo é muito precioso, ele não pode ir embora. Então você precisa aprender a usar as ferramentas certas para os momentos e projetos certos. Quarto ladrão de tempo. Distrações. Tá anotando? Tá anotando? Papel e caneta na mão, hein? Primeiro é o orgulho, a altivez e vaidade, né? Segundo são as comparações. Terceiro, as ferramentas erradas. Quarto, as distrações. Dentro das distrações está aqui, olhar para o lado, para se comparar, informações relevantes, gente que traz fofoca, traz historinha dos outros, é perda de tempo isso. Sai fora. É só perder tempo. Isso é perda de tempo. Então, se você anotar os 4 ladrões de tempo, o orgulho, as comparações, as ferramentas erradas e as distrações, você vai conseguir agora blindar o precioso tesouro que Deus confiou em você, que é o tempo, e vai cumprir Eclesiastes 3:1, que existe tempo para tudo na terra. Dá para fazer tudo.
dá para dar tempo para sua família e ao mesmo tempo dá para ser um bom profissional. Sabe que aí o pessoal fala, eu perdi minha família porque eu me dediquei muito ao trabalho? Não é bem isso, não. Não é bem isso, não. A falta de administração de tempo fez com que você, nos períodos que você podia ir para casa, você fugia para alguma distração. A verdade é que dá para você cumprir bem os papéis da vida. Ou seja, ser pai, ser mãe, ser empresário, empresária, ao mesmo tempo que também tem que ser irmão, filho, que também tem que ter uma responsabilidade, um outro título e tal. Ou seja, dá para cumprir todos os papéis da vida com excelência, senão Deus não deixaria existirem múltiplos papéis na vida. Se Deus permitiu existirem múltiplos papéis na vida, eu tenho múltiplos papéis. Eu sou pai da Júlia, do Joaquim, do José, do Joaquim, da Jasmine, né? Eu sou pregador, mas eu também sou empreendedor, mas eu também sou professor de vida, ou seja, eu sou escritor, eu tenho múltiplos papéis. Dá para cumprir todos os papéis? Dá. Você só precisa pegar a bênção do tempo, o tesouro do tempo, eliminar os ladrões desse tesouro, que é o orgulho, as comparações, as ferramentas erradas e as distrações. Distração aqui é você fazer tudo aquilo que não está ligado ao teu propósito, é você ficar escutando informações irrelevantes, fofoca, disso me disse. Tudo isso é perda de tempo e vai fazer você distrair do seu propósito. Vai fazer você sair da relevância para a irrelevância. Então, aproveitar o tempo é uma questão de inteligência e de quem sabe o que quer. Então vamos lá. Tiago, então me ensina, como é que eu faço para aproveitar melhor o meu tempo agora? Como é que eu faço para entender o tempo? Primeiro, se você continuar lendo Eclesiastes, olha que interessante. Se você continuar lendo o capítulo 3 de Eclesiastes, ele vai falar o seguinte, ó. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ele vai falar o seguinte, tem tempo de coisas boas e tem tempo de coisas ruins. Esse ano eu perdi minha mãe e foi uma coisa assim, é difícil de lidar. Eu não sei, e tomara que não, mas não sei se você já perdeu seus pais, mas é uma coisa... É um sentimento muito estranho de lidar. Porque você tem que seguir a vida, eu tenho que continuar a vida. Não dá pra ficar chorando todo dia. Eu tenho 4 filhos para criar, eu tenho um propósito para cumprir. Ao mesmo tempo, você ficar sozinho um pouco, somente já te leva para esse momento terrível, para esse trauma. Mas onde é que eu me apego? Eu me apego que Deus deu 68 anos de vida para ela, que ela pôde ver os filhos nascerem, os netos nascerem e aproveitar muita coisa. Eu tento me apegar nessa questão que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de aproveitar a vida e há tempo de deixar a vida. Deus sabe quando faz e por que faz. Olha aqui, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, tem um tempo em que você vai perder dias plantando uma semente e outro tempo você vai tirar o fruto daquela semente que plantou. Ou seja, gente, existe tempo para tudo. Aqui, ó, tempo de curar e tempo de matar, tempo de derrubar, negativo, tempo de edificar, positivo, tempo de chorar, geralmente negativo, tempo de rir, geralmente positivo, tempo de prantear, ou seja, de pranto, mas também tem tempo de dançar. Ou seja, tem tempo para tudo. O que a gente tem que entender aqui, que aí entra um miolo, a chave mestra da nossa mensagem, da nossa aula de hoje é o seguinte: saber lidar com os tempos bons e ruins, positivos e negativos, abençoados e turbulentos, saber lidar com os opostos da vida é o grande segredo para você caminhar em sabedoria, em segurança e em paz aqui nessa terra. Esse é o grande segredo. É o que o apóstolo Paulo fala: tanto sei ser humilhado, quanto sei ser honrado. Sei passar por escassez, mas também sei viver na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu posso passar por qualquer coisa, boa ou ruim, porque é Deus que me fortalece. Deus me fortalece para o dia bom, Deus me fortalece para o dia ruim. É o mesmo Deus que te fortalece, que
te dá sabedoria para o dia da abundância e te dá força para o dia da tempestade. Se Deus te concedeu a bênção do tempo, quer dizer que isso é fundamental para o cumprimento do seu propósito na Terra. Uma coisa que eu aprendi anos atrás e compartilho contigo, ensino isso para meus filhos, é que tudo que Deus nos deu gratuitamente, ou seja, a gente não teve que conquistar, Ele já nos deu, era o essencial para a gente vencer na vida. Por exemplo, todos têm 24 horas por dia, não é isso? Ou Deus privilegiou alguns? Não, pro Barack Obama eu vou dar 26 horas porque ele precisa, porque ele vai trabalhar mais. Pro fulano de tal eu vou dar 30 horas por dia porque ele vai ser muito especial nessa terra. É isso? Não. Deus deu 24 horas por dia para cada um. Não importa quem é você. Não importa o tamanho do seu propósito. Não importa o quanto você ore, seja mais próximo de Deus. Não importa se você é preto, branco, acima do peso, abaixo do peso. Não importa. Japonês, chinês, americano, brasileiro, não importa. Todo mundo tem 24 horas. Quer dizer que tudo que Deus deu gratuitamente para você, você não teve que pagar o preço de obter. Por exemplo, existem empregos que, claro, Deus abriu a porta, mas você pagou o preço para entrar ali, você estudou, você tem um diploma certo, você passou bem na entrevista, você fez a sua parte. Mas existem coisas que você não fez nada para ter e Deus te deu. Por exemplo, o dom, a bênção do tempo. Tudo que Deus te deu de graça, anote isso, era o fundamental para você cumprir o seu propósito. Então tudo que você precisa para cumprir o seu propósito, você já tem. O resto é aperfeiçoamento. Você treinar-se em algo específico, cara, eu preciso ser muito bom de computador. É um detalhe em relação ao essencial, que é ter tempo para administrar tudo isso. Então tudo que você realmente precisa, Deus já te deu, já concedeu a você. Então você precisa agora, por favor, começar a usar essas horas que Deus te deu por dia, as semanas que Ele te deu, os meses, os anos, para cumprir o seu propósito debaixo da terra. Salmos 90 é um salmo, na verdade, de Moisés. E diz uma coisa interessante, eu quero ler para você. Mexe muito comigo, Salmos 90. Deixa eu procurar aqui. Ó. Vou ler 2 versículos. Primeiro, pois 1000 anos. Olha o que Salmos 90, um salmo de Moisés, só que está em Salmos, fala sobre Deus. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como apenas a vigília da noite, ou seja, a madrugada. Então, 1000 anos, olha como é que o tempo não é nada para Deus. 1000 anos são como um dia. Versículo 10. Olha toda a noção de tempo que Moisés vai nos passar. Primeiro, ele fala para Deus. Para Deus, Deus não tem noção de tempo. Deus está na eternidade. Ele não está preso a um ano, uma semana. Então a gente serve a um Deus que não está limitado, principalmente no tempo. 1000 anos é um dia para ele. Agora ele vai dar a limitação dos nossos dias, no versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, será canseira e enfado, pois passam rapidamente e o tempo voa. Versículo 12, e aqui é o versículo que eu queria ensinar. Ensina-nos, então, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Então, por exemplo, vou voltar à perda da minha mãe. É triste, abate a alma, deixa a gente arrebentado emocionalmente, mas a gente precisa continuar a vida. Nisso você precisa tomar decisões. Eu vou só sofrer ou eu vou aprender alguma coisa? Sabe uma coisa que eu fiz depois que Deus levou minha mãe? Comecei a contar meus dias. Minha mãe partiu com 68. Eu falo, se eu partisse com 68, quanto tempo me falta? Eu fiz essa conta. Exatamente assim. Se eu partisse com 68, eu tenho então 28 anos de vida. Meus filhos estariam com que idade? Qual legado eu deixaria? O que eu preciso fazer hoje para daqui a 10 anos já estar, que já é metade da vida, né? Então, daqui a 10 anos eu já estar trabalhando assim, assado. Eu comecei a fazer esses cálculos. Tiago, mas se Deus te dá 80, tomara que dê.
Mas a Bíblia diz que nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Porque se você aprende a contar seus dias, sabe qual é a primeira coisa que vai embora? O orgulho. Você vai dizer, por que eu vou ficar nessa briga? Daqui a pouco eu morro, daqui a pouco a pessoa morre, daqui a pouco as oportunidades acabam. Quando você começa a contar seus dias, você começa a alcançar um coração sábio. Está escrito na Bíblia, a Bíblia não mente. Você alcança um coração sábio, você alcança um coração de sabedoria. E você que está me assistindo agora, a gente está ao vivo nessa terça-feira, dia 16. Pega esse link, manda para o máximo de pessoas. Tem muita gente que precisa escutar essa palavra e eu ainda estou entrando na chave mestra ainda. Dá tempo para você pegar esse link e mandar nos seus grupos de Zap, Telegram, para onde você se comunica. Fala, escuta agora, o Café com Destino está ao vivo. Manda para o máximo de pessoas. Daqui a pouco eu vou te ensinar 3 coisas para você aproveitar o tempo que Deus te deu. 3 coisas para você aproveitar muito bem o tempo que Deus te deu. Mas deixa eu acabar o pensamento aqui de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Para você alcançar o coração sábio, você precisa ter noção de tempo. Anote isso. Para eu ter o coração sábio, eu preciso ter noção de tempo. Quem não tem noção de tempo, não tem sabedoria. Não alcança sabedoria. Eu preciso ter noção de tempo. Eu preciso saber que a semana tem 7 dias e que hoje é terça, já se passaram 2 dias úteis. Quer dizer que eu tenho mais quarta, quinta e sexta, eu tenho mais 3 dias úteis para produzir algo que mude a minha semana. Se eu não tiver a contagem dos dias, a contagem das minhas semanas, a contagem do tempo de produção que eu tenho, eu vou viver a vida lá vão ter, vou viver a vida como eu quero e vou abrir mão dos meus resultados. Vou abrir mão dos meus objetivos. Vou abrir mão de muita coisa. Então, assim, vou abrir mão do meu propósito. Então, eu preciso aproveitar bem o meu tempo. Eu preciso aproveitar bem os meus dias. Vamos anotar então agora 3 coisas que você pode fazer para administrar bem o tempo que Deus te deu. Deus te deu 24 horas por dia, 7 dias na semana. Deus te deu 12 meses no ano. E não tem como saber quantos anos Deus vai te dar aqui na terra. E é por isso que Moisés falou no Salmo 90, então, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Se você vai viver 20 anos, 40 anos, 60 anos ou 80 na terra, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, se todo dia eu estiver trabalhando pelo meu propósito, todo dia eu tenho chances de quando Deus me levar, quando Deus te levar, a gente deixar um legado. Presta atenção, você imagina. Martin Luther King Jr., com quantos anos ele morreu, vocês sabem? O cara tem feriado até hoje, marcou uma geração, já passou 40, 50 anos que ele morreu e continua uma revolução. Com quantos anos ele morreu? Com 39. Com 39 anos. Ou seja, ele morreu mais novo que eu hoje. E deixou um legado eterno. Não tem a ver com a idade. Quem aproveita bem o seu tempo consegue fazer em menos tempo que pessoas levariam 50, 60 anos. Tem que falar, quando eu estiver lá para os 40 eu vou começar a marcar. Não, essa geração não. Começa hoje. Você nem sabe quanto tempo vai ficar na Terra. Começa hoje. Então, 3 coisas para você administrar bem o tempo. Se a matéria de hoje, eu sei que é uma exortação. Eu sei que é uma exortação. Um ensino com exortação. Mas se está fazendo sentido para você, comenta agora aqui. Eu quero ver os teus comentários. Tiago, está fazendo sentido? Qual é a frase que está fazendo sentido para você? Qual o versículo que eu citei que está fazendo sentido para você? Eu quero saber o que está passando no seu coração agora. Vai comentando agora aqui. Eu quero ver. Deus está falando contigo. Você está sentindo que está chegando o seu tempo? Está sentindo que está na hora de aproveitar melhor os seus dias, suas horas do dia? Vamos lá, 3 coisas. Compartilhou? Tá compartilhando a live? Posso começar? Tá compartilhando mesmo? Tá mandando para um monte de gente? Então vamos lá. Vou te ensinar 3 coisas para você administrar melhor o seu tempo. Primeiro, você precisa definir o que é prioridade. Eu começo a minha semana, domingo à noite, geralmente eu faço a minha oração para começar a semana, né? Então domingo à noite eu faço, Senhor, guia minha semana. Que amanhã comece uma semana com boas notícias, me dá estratégia, me dá sabedoria. Eu começo a orar e nessa oração eu já defino as prioridades. Senhor, essa semana eu preciso resolver tal coisa. Meu Deus, nessa semana eu preciso abrir porta para aquela outra coisa. Essa semana eu preciso fazer contato com fulano. Essa semana eu preciso disso. Ou seja,
eu começo a estabelecer as prioridades da semana já em oração. Depois eu boto num papel, porque eu preciso matar problemas numa semana e também preciso de portas abertas naquela semana. Então, o que eu preciso fazer nessa semana para as coisas acontecerem? Eu estabeleço as prioridades. Eu recebo muitos convites excelentes, mas que eu não aceito porque não é prioridade da semana. Esses dias eu recebi um convite maravilhoso, uma conferência internacional, uma coisa linda, assim, gigantesca. E a gente teve que falar não, pelo único motivo que não tem nada a ver com nossas prioridades, com nossos planejamentos daquele mês. Tiago, mas era uma oportunidade. Mas era uma oportunidade que vai roubar o meu tempo. Não vai virar uma... Quando não... isso aqui é bom. Quando não é prioridade, a oportunidade vira distração. Anote isso. Quando não é prioridade... Bota isso na legenda, por favor, tá? Vamos botar isso na legenda tão bom que é isso aqui. Quando não é prioridade, a oportunidade vira distração. Cara, é uma grande oportunidade, mas se não é prioridade, vira uma distração. Não era para fazer, mesmo sendo uma grande oportunidade. Incrível isso, né? Quando não é prioridade, a oportunidade vira distração. Não é sua prioridade, não é para você fazer. Não agora. Não é prioridade, não é para fazer agora. Você precisa administrar melhor a sua agenda, definindo prioridades. Segundo, você precisa ter uma agenda estratégica. Anote isso. Uma agenda estratégica. O que é uma agenda estratégica? Não basta ter uma agenda. Agenda muita gente tem. A agenda estratégica é quando você monta a sua agenda semanal ou diária de acordo com as estratégias para otimizar seu tempo e cumprir seu propósito. Então, por exemplo, hoje eu tenho agenda. Né? Hoje é terça-feira, eu tenho Café com Destino, acaba o Café com Destino, eu tenho 2, 3 reuniões, aí meio-dia eu atendo uma pessoa muito estratégica aqui do Brasil, que está precisando de conselhos, e porque eu vou doar meia hora da minha vida para essa pessoa na hora do almoço, porque eu sei como Deus pode usá-la se ela seguir esses conselhos, aí depois vou para uma reunião em outra cidade, aí depois, tá tudo aqui, várias prioridades já definidas, já anotadas, tá tudo, a agenda estratégica tá montada por prioridade. Então, eu defino as reuniões e quem eu vou atender pelas minhas prioridades de vida e de propósito. Aí, em cima das minhas prioridades de vida e de propósito, eu monto uma agenda estratégica, ou seja, como eu vou cumprir aquele propósito no dia. A agenda estratégica é muito importante. E terceiro, eliminar toda distração. Por exemplo, se estar com meus filhos é prioridade, quando eu estou com eles, eu desligo o celular, porque eu não posso arriscar. Eu não posso arriscar. Estar com meus filhos e não estar ao mesmo tempo. Eles vão saber. Quer ver um exemplo? Ontem à tarde eu levei o José para jogar bola na pracinha. Aí ele estava jogando bola. Quando eu cheguei com o carro para ele sair, eu deixei o celular no carro. Sabe por que eu deixei o celular no carro? Apesar de eu gostar muito de ficar olhando o celular, vendo as informações, lendo WhatsApp e tal, rede social. Sabe por que eu deixei no carro? Porque eu sei que se eu levasse o celular para a beira do campo, eu ia, no momento do jogo dele, ficar de vez em quando dando uma olhada no celular. E é justamente nessa hora que ele faz um passe, faz alguma coisa, olha pra mim e eu tô vendo o celular e não tô olhando pro passe dele, pro gol que ele fez. Como eu sei que isso acontece, eu já deixo o celular no carro e fico ali olhando. Conclusão, várias vezes, principalmente o menino precisa muito da necessidade, tem muita necessidade de aceitação do pai, né? Então várias vezes tocavam a bola pra ele, quando ele parava a bola primeiro, ele tirava o olho da bola e primeiro olhava pra mim. Para ele continuar driblando, ele queria ver se eu estava olhando. Aí eu fazia assim, vai lá, filhão. Ele driblava e tal. Então, eu não posso permitir que uma distração chegue no meio de uma prioridade. Anote isso. Eu não vou permitir que distrações cheguem no meio das minhas prioridades. Então, se estar com meus filhos é prioridade, eu preciso eliminar distrações. Se cumprir meu propósito é prioridade, eu preciso eliminar as distrações. Se aquela networking, aquele contato é prioridade, eu preciso eliminar toda a distração que me atrapalha daquele contato. Às vezes você vai ter que desmarcar reuniões que você considera importantíssimas, mas são importantes, mas não são prioridade em relação àquele contato. Então vai naquele contato. Gente, isso aqui é muito poderoso que eu estou te ensinando. Isso aqui vai te levar para outro nível. Nós temos mais de 10 mil alunos online agora com a gente. E eu tenho certeza que a mensagem de hoje, assim,
como todo Café com Destino, graças a Deus tem abençoado muita gente, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Aliás, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Vale a pena você ser notificado de tudo que acontece. Todo dia tem uma mensagem aqui boa para te ensinar. Agora presta atenção. Nós vamos postar no Instagram um banner que diz o seguinte, segura essa: para cumprir o seu propósito, você precisa obrigatoriamente servir pessoas. Aí olha só, você quer cumprir o seu propósito? Quero, Thiago. Então você vai ter que administrar o seu tempo para servir pessoas. Você vai ter que administrar o seu tempo para servir pessoas. Aí na legenda, capricha aí, hein, Teixeira. Na legenda bota as 3 coisas para administrar melhor o tempo que eu falei. Coloca os 4 inimigos do seu tempo. Coloca a frase: quando não é a sua prioridade, a oportunidade vira distração. Bota essa frase também na legenda. Dá para botar? Tá. Quando tiver postado, você me avisa. Então, gente, hoje nós vamos fazer um post bombástico. Esse post vai ser o teu homework, teu trabalho de casa. Você vai, quando acabar a aula de hoje, você vai lá para o Instagram, vai entrar nesse post que a gente vai fazer e você vai colocar nos comentários várias coisas. Você pode fazer vários comentários. Primeiro, coloca o resumo de tudo que você entendeu de hoje. Coloca lá o resumão. Por quê? Quando você escreve o resumo, você fixa a matéria. Isso aqui é muito importante. Se você não fizer isso agora, não, depois eu faço, Thiago. Você acaba esquecendo detalhes importantes do que Deus te ensinou hoje. Do que Deus quis falar com você hoje. Então faz um resumo ali, já escreve nos comentários, porque por que nos comentários eu não posso anotar no meu caderninho? Também deixa anotar no seu caderninho, mas quando você bota nos comentários, você ajuda outras pessoas. Tem gente que não entendeu da forma que eu falei, mas do jeito que você vai escrever, ela entende. Você vai ajudar muitas pessoas a esclarecer a matéria de hoje. Coloca as frases, outro comentário que você pode fazer. Frases que mais te impactaram, o versículo que mais te impactou de hoje. Terceira coisa, marcar pessoas que precisam ler isso. Pessoas que precisam conhecer o Café com Destino. Pessoas que precisam perceber que você se preocupa com ela. Então coloque resumo, coloque frases de impacto, marque pessoas que você ama, que você se preocupa. E quarto, e talvez o principal, use também os comentários para declarar, para profetizar sobre a sua vida. A partir de hoje, eu vou administrar melhor o meu tempo, eu vou cumprir meu propósito servindo pessoas, eu vou eliminar as distrações. Você vai profetizando, eu vou definir prioridades, eu vou ter uma agenda estratégica, eu vou me conectar melhor com as pessoas, eu vou eliminar o orgulho que rouba meu tempo. Ou seja, vai profetizando tudo que você aprendeu ali. Porque quando você declara publicamente, você bota num comentário, você está declarando publicamente, você está profetizando, você está declarando tudo isso sobre a sua vida. E eu tenho certeza que nós estamos caminhando por um tempo onde a sua vitória será iminente.